Hello, everyone! Sejam bem-vindos e bem-vindas aos nossos exercícios de repetição. Para que servem esses exercícios, né? Os exercícios de repetição são importantes para você conseguir gravar as estruturas no seu cérebro. Então, a partir do momento que você repete várias vezes a mesma coisa, fica mais natural de você usar. E aí acontece aquela coisa de você falar, nossa, eu falei certo sem perceber, ou eu respondi sem perceber. Essa é a intenção dos exercícios de repetição. E tem alguns desses tipos de exercícios no meu curso, Inglês Sem Estresse, e aí eu decidi trazer também para que todo mundo possa se beneficiar dessa ferramenta. Então, a ideia é o seguinte, você faz os exercícios e tenta fazer no tempo estipulado. Se você não conseguiu, se você cometeu erro, porque eu faço um exemplo, a ideia do exercício é assim, eu mostro um exemplo, e a partir desse exemplo você vai tentar fazer sozinho, e logo em seguida, quando o tempo terminar, eu falo a resposta correta. Então você já vai conseguir conferir se você falou certo ou não. Ah, eu errei muitas vezes. Refaça, né? Essa é a ideia, a repetição. Com esse nosso vídeo de hoje é sobre o verbo to be, porque é uma coisa inicial, quando você está aprendendo inglês, que muita gente fala, nossa, que difícil, mas não é. É porque é um verbo essencial e muitas vezes quando você não está aprendendo num curso sério, você fica muito tempo só nesse verbo to be, você fica enjoado desse verbo to be, pega ranço e aí não continua o seu aprendizado, né? Mas isso aqui é só o início, né? Se você pegar esse início e gravar bem, as próximas coisas vão vir e você também vai conseguir gravar bem e vai conseguir, mesmo sendo iniciante, já vai conseguir usar o inglês que você está aprendendo, certo? Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu vou dividir aqui com vocês a minha tela. Isso aí. E só uma revisãozinha muito rápida sobre o que é o verbo to be, para vocês terem, para quem está esquecido, né? Para quem está começando e ainda está meio perdido. Então, isso é uma revisão rápida, tá? Isso aqui não é uma aula de verbo to be. Isso aqui é só uma introdução rapidinho para que você participe dos exercícios de repetição, tendo uma noção, né, do que você vai falar. Então, o verbo to be é um verbo muito básico da língua inglesa, que ele significa o verbo ser, em português, que a gente usa. Então, eu sou isso, eu sou essa pessoa, eu sou bonita, e alguma coisa dessa forma. E também o verbo estar. Então, eu estou aqui, eu estou de férias, eu estou doente. Então, esse também é o significado. Então, é um verbo que, para a gente, na hora de traduzir para o português, tem dois significados, né? E é até uma dificuldade, por exemplo, para o americano que está aprendendo português, porque ele vai ter que saber a diferença, porque para eles não tem. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar muito bem é que a estrutura da nossa língua é diferente da estrutura da língua do inglês, né? Então, isso é muito importante a gente saber, porque às vezes muita gente fala para mim, mas isso não faz sentido. Faz na língua, na estrutura daquela língua, né? Então, a gente tem que respeitar essas diferenças e entender que por causa dessas diferenças, a gente tem as línguas andando de acordo com a sua cultura e a sua origem, né? Não tem como eu falar, ai, olha, o japonês é uma língua feia, por exemplo, né? Não, tem a estrutura, tem as estruturas que ele tem, da mesma forma do inglês, da mesma forma do francês, da mesma forma do alemão, do latim, cada língua tem a sua estrutura, né? Cada povo tem a sua história. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que é diferente, a estrutura do inglês é diferente, em muitos casos, da estrutura do português, né? Então, às vezes, quando você pensa, eu vou fazer uma tradução literal exatamente como cada palavra fala, vou pegar um dicionário, não dá certo.
né? Mas bora lá. Então, o verbo to be é o verbo ser ou estar. E aqui eu vou colocar para vocês um quadro rapidinho para a gente entender como que se forma cada parte do verbo to be, como a gente faz a afirmativa, a negativa e a pergunta. Então, primeiro de tudo, no primeiro quadro tem as pessoas, né? Os pronomes. I, que sou eu, que vem sempre na letra maiúscula, certo? Ah, mas está no meio da frase, não importa, sempre com letra maiúscula, ok? Tem he, que é ele, she, que é ela, e it, que é um neutro, que é para objetos, para animais selvagens, para cidades, né? Em inglês não tem o ele ou ela para coisas, certo? Então, para os americanos também é muito difícil entender que cadeira é feminino, né? Para eles, cadeira, é uma coisa, certo? Então, tem essa diferença. We, que somos nós, né? You, que é você ou vocês, porque é no plural também, singular ou plural, você usa you da mesma forma. E they, que é eles ou elas, certo? Essas são as pessoas que a gente vai colocar muito aqui para a gente praticar. E também, ao invés de he, eu posso colocar um nome masculino, posso colocar Paul, posso colocar Mark, certo? Ao invés de she, eu posso colocar um nome feminino. Então, por isso que eu coloquei, é um pronome ou a pessoa que a gente está falando. O verbo to be na afirmativa, quando eu falo de mim, eu sempre falo I am, certo? Ou então eu posso contrair e falar só I'm, o I com am juntinho, eu posso falar I'm. Para he, she ou it, ele é is, é uma conjugação, né? Da mesma forma que a gente faz em português. Eu sou, ele é, nós somos. No verbo to be, ele tem também a conjugação para cada pessoa. He, she, it, a gente usa is, ou a gente pode também contrair, e ao invés de falar she is, por exemplo, a gente pode falar she's, ou he is, a gente pode falar his, it is, a gente pode falar it's, certo? Pode contrair também. E o americano adora contrair tudo que pode, né? We, a conjugação do verbo to be para we, para you e para they é are. Então, a gente entende que o plural, vamos dizer assim, no verbo to be, a conjugação é are. E a única exceção seria o you, porque ele também é singular. Então, you are, se eu quiser dizer você é inteligente, eu falo you are intelligent, certo? A negativa é exatamente o mesmo verbo, mas aí você coloca o not na frente, né? Então, eu falo, eu não sou, I am not. Ele não é, he is not. Ou então eu posso contrair e falar he isn't, né? E o are not, eu posso contrair e falar aren't, para as pessoas do plural e também para o you. E a interrogativa, a pergunta, em inglês, a gente sempre inverte o verbo e a pessoa para poder fazer a pergunta, certo? Então, se eu quiser falar, você é brasileiro, you are Brazilian, mas eu quiser invertir, quer dizer, se eu quiser fazer a pergunta, então eu vou inverter. Então, ao invés de falar you are Brazilian, eu vou pegar o you e trocar de posição com are, e fazer are you Brazilian? Certo? Então, essa é uma estrutura da língua inglesa. Toda pergunta em inglês vai ter o verbo antes da pessoa, tá? A única coisa que pode vir antes do verbo é o pronome interrogativo. Por exemplo, uma pergunta que a gente sempre faz, nem presta atenção, é what is your name? Né? Qual é o seu nome? What vem antes do is, que é o verbo to be. E depois vem o your name, que seria ali no lugar do it. Né? Então,
Aí sim eu coloco uma coisa antes do verbo, mas se não for isso, é sempre verbo, depois a pessoa, e aí o resto da pergunta, certo? Então, com o verbo to be fica am I, né? O I am vira am I. O he, she, it, is, inverte e fica is he, is she, is it, né? O are we, que é o invertido do we are you, e o are they, né? Que é a pergunta. Mas isso foi só uma revisãozinha. Bora lá para os nossos exercícios de repetição. Primeira coisa, nós vamos praticar o verbo to be na afirmativa. Então, olha só o exemplo. I am Brazilian and I'm happy. Michael. Michael is Brazilian and he's happy. Certo? Então, o que você vai fazer é mudar a pessoa e conjugar o verbo da forma correta. Então, bora lá. Nós vamos agora, então, praticar o primeiro exercício. É o verbo to be na afirmativa. Siga o exemplo. I am Brazilian and I'm happy. Então, essa é a estrutura que nós vamos repetir, mudando a pessoa e o verbo to be conjugado. Então, se eu colocar Michael, vai ficar assim. I am Brazilian and I'm happy. Michael. Michael is Brazilian and he is happy. Então, a próxima pessoa eu vou mudar e aí você vai ter que, no tempo que eu colocar aqui, tentar fazer essa estrutura com a outra pessoa, certo? E logo em seguida eu vou dar a resposta correta. E aí, depois da resposta correta, eu já vou colocar outra pessoa para você poder fazer a frase correta. Bora lá? Ok. Agora é a sua vez. I am Brazilian and I'm happy. Mary. Mary is Brazilian and she is happy. Jonathan. Jonathan is Brazilian and he is happy. Maggie and John. Maggie and John are Brazilian and they're happy. Arthur and Di. Arthur and Di are Brazilian and we're happy. Agora, nós vamos praticar um pouco na negativa. Lembra que a negativa a gente coloca o not. Então, olha aqui um exemplo. I'm not a doctor. I'm a teacher. Certo? E aí você vai fazer o próximo com a Liz. Eu vou dar aqui uns segundinhos para você pensar como que você vai fazer essa frase usando Liz ao invés de I. Vamos ver? Você pode ter feito Liz isn't a doctor, she's a teacher. Tá correto. Ou você pode ter feito Liz is not a doctor, she is a teacher. Or she is a teacher, você também pode fazer sem contrair. Tá correto. Ou Liz not a doctor, she's a teacher. Também tá correto. Tá correto, certo? Então, essas são as formas que você pode fazer. Então, não existe uma forma correta só. Certo? Bora lá, vamos mudar a pessoa. Agora, sua vez. I'm not a doctor. I'm a teacher. Julia. Julia isn't a doctor. She's a teacher. Lucy and Gus. Lucy and Gus aren't doctors. They are
teachers. Andrew. Andrew isn't a doctor. He's a teacher. Marina and I. Marina and I aren't doctors. We're teachers. Vamos formar perguntas agora? Bora lá. Um exemplo. Are you married? Casado, né? Are you married? Susan, tenta aí fazer essa pergunta. Vamos ver se você consegue fazer. Is Susan married? Ou se eu mudar o nome Susan, eu posso substituir por she. Is she married? Certo? Então, agora é a sua vez. Are you married, Joanna? Is Joanna married? Robert. Is Robert married? Nancy and Josh. Are Nancy and Josh married? Brad and I. Are Brad and I married? Então, agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. Responda algumas perguntas de acordo com o exemplo. Então, olha lá. O exemplo. Are you fluent in English? A resposta vai ser afirmativa ali. Tem o yes te avisando. Então, você vai responder, yes, I am. I'm fluent in English. Então, você vai responder afirmativamente e depois você vai pegar o que está escrito na pergunta e vai fazer uma resposta bem completa, certo? Então, are you fluent in English? Yes, I am. I'm fluent in English. Um outro exemplo. Are Michael and Daniel intelligent? Yes, they are. They're intelligent. Certo? Então, agora sua vez. Lembre-se de conjugar o verbo corretamente. Bora lá? Is Lucas divorced? No, he isn't. He is not divorced. Is Erica a nurse? No, she isn't. She is not a nurse. Are you and Brianna friends? No, we aren't. We are not friends. Is your husband a police officer? Yes, he is. He's a police officer. Is your sister a doctor? Yes, she is. She is a doctor. Are Brian and Gwen married? No, they aren't. They're not
married. Are you and I Japanese? Yes, we are. We're Japanese. Great job! Se você conseguiu fazer todos esses exercícios no tempo certinho, sem cometer nenhum erro, você já está, ó, craque no inglês, no verbo to be, certo? Se você teve dificuldade, sempre volte, refaça os exercícios. E essa que é a intenção. Repetir, repetir, até que grude lá dentro do seu cérebro, certo? E aí você começa a usar sem perceber. Que gostoso que é quando você percebe que você falou alguma coisa em inglês do jeito certo, sem nem ter precisado pensar. É muito bom. E eu quero que você comece a sentir essa sensação também. Correto? Thank you very much for watching e pratique. Te vejo na próxima aula.